Olá, caríssimos, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra desta quinta-feira, depois da Epifania, dia 9 de janeiro de 2020, sendo ainda depois da Epifania, a cor litúrgica é a branca. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira leitura de hoje está na primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 19, e segue até o capítulo 5, versículo 4. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não se vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus, e quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje está no Salmo 71 com o refrão: As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julga os vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por ele sem cessar, bendizê-lo e honrá-lo cada dia. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Seja bendito o seu nome para sempre, que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. A aclamação. Lucas 4, versículo 18. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Evangelho de hoje está em Lucas 4, versículos 14 a 22. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois, fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. E então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saía da sua boca. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Bem, só recordando então o tema as intenções do apostolado da oração para o mês de janeiro: promoção da paz no mundo. Rezemos para que os cristãos, os que seguem outras religiões e as pessoas de boa vontade promovam a paz e a justiça no mundo. Nesta quarta-feira também, o Papa, na sua homilia, ele sempre faz ele fala para as pessoas, os peregrinos que estão ali, que vêm até ele, para quem acompanha pela rede mundial de computadores, a internet, ou então também pela TV, as TVs católicas que transmitem as pregações da quarta-feira do Papa Francisco. Ele está pedindo para que se reze pela Austrália, porque a Austrália, o continente em si, está em chamas desde setembro. E, infelizmente, se perdeu muitas espécies, únicas inclusive.
espécies animais e vegetais, porque a região da Austrália, por ter ficado tanto tempo isolada, porque é um continente ilha praticamente, então é onde tem cangurus, koalas e outros tipos de animais e vegetais, por exemplo, marsupiais, só existem boa parte lá, e até a população das cidades estão sofrendo com a péssima qualidade do ar que se respira. Hoje mesmo no jornal, inclusive o jornal estadual aqui do Paraná, fez uma matéria com paranaenses que moram lá e pedindo opinião, o que está acontecendo de fato, como é que vocês estão vivendo. Muita gente não está podendo trabalhar, ir para a escola e nem respirar o ar, porque está assim, tá horrível, é pura fumaça. Então vamos nos colocar diante dessa situação, colocarmos em oração, né? Pedir que se chova lá, porque desde setembro não acontece chuvas. Muitos voluntários morreram também nesse combate aos incêndios, a coisa está bem complicada. Outra coisa é que nesse mês de janeiro, né, lá pelo dia 25, 24, 25, vai fazer um ano daquela tragédia de Brumadinho. Também vamos rezar nessa intenção, faltam achar os restos mortais de 11 pessoas, né? Ou pelo menos considera-se 11 pessoas desaparecidas. E quanto mais tempo passa, mais difícil fica para localizar eles, né? E a gente precisa também pedir misericórdia de Deus para que sejam liberados do corpo de bombeiros, né? Porque estão aí já vai fazer um ano e vai passar isso. E pedir justiça, né? Pedir justiça nesse caso aí da Vale, com relação a Brumadinho e com relação a Mariana, que ficou em stand-by, né? Tá aí parado as coisas aí, né? Não é por conta que uma tragédia aconteceu numa cidade pequena, minúscula aí da região de Minas, que a coisa vai ficar, vou lavar minhas mãos, né? Cadê as responsabilidades e cadê os responsáveis? E rezar também pela paz no Oriente Médio, porque infelizmente o Irã já atacou bases militares americanas no Iraque, e isso é uma declaração de guerra, né? Agora tem que ver como é que os Estados Unidos vai reagir. E infelizmente, caríssimo brasileiro, para você que mora aqui no Brasil, estejam todos preparados para qualquer retaliação aos povos que se alinham a favor dos Estados Unidos, ao governo dos Estados Unidos, porque esses países são visados para ataques terroristas. O Brasil, além de não estar preparado para nenhum ataque terrorista, em breve vai ter carnaval, onde vai existir uma aglomeração muito grande de pessoas. Então é um momento assim muito complicado esse que o governo brasileiro tomou. Lógico que, né, cada um, né, sabe a posição que toma, mas tem que também saber ter um certo olhar de futuro, porque o povo brasileiro não está preparado para nenhuma guerra, nenhum ataque terrorista, ou então mães e pais mandar seus filhos para uma guerra sem sentido, né? Ainda a guerra dos outros, né? Nenhuma guerra para que nós possamos ter alguma vantagem. Vamos falar agora abertamente. Não tem nenhuma vantagem a gente participar de uma guerra entre Estados Unidos e Irã nessa altura da vida, né? Então, por que eu estou falando especialmente do carnaval? Pode ser qualquer época do ano, mas é que carnaval junta muita gente. E fora que ficar seminu não agrada muito os muçulmanos, né? Eles acham isso uma afronta, eles acham errado. Então, eu só estou dando um alerta aí, tanto de oração quanto de... pra gente não ficar, tá acontecendo lá, não vai acontecer aqui. Cuidado, né? Não é bem por aí, não. Você vai brigar com o muçulmano pra você ver. É que tem uma geração mais recente não sabe, né? Não teve esse impacto, mas na década de 80 teve um escritor chamado Salman Rushdie. Ele escreveu um livro chamado Versos Satânicos, em referência a alguns versos do Alcorão. Fez como direi, é a mesma coisa pegar a Bíblia lá, o Cântico dos Cânticos, e vou fazer uma poesia livre a respeito do tema. Por exemplo, não sei, eu nunca li o livro, falar a verdade, né? Mas na época que foi lançado esse livro nos Estados Unidos, o Irã, na época era o Ayatollah Khomeini, né? Na época, essa década de 80, teve lá os líderes de ferro, né? Margaret Thatcher da Inglaterra, primeira-ministra, Ronald Reagan, Ayatollah Khomeini. Então eram líderes assim
que chamavam muita atenção, ameaçavam muito, tinha muita visibilidade na mídia da época, que era televisiva, rádio e jornais, né? Não tinha internet ainda. E o Ayatollah Khomeini pediu a cabeça desse escritor. Eu sei que ele ficou refugiado em algum lugar. Atualmente, essa pena de morte declarada, né, falando, matem ele e tal, passou. Se não me engano, ele está vivo. Não sei se continua vivo ou já faleceu de velhinho, mas foi muito complicado para ele na época. Ele teve que se esconder mesmo, porque ele corria risco de vida e queriam pagar muito caro pela cabeça dele. Por quê? Porque ele fez uma espécie de livre tradução, não é tradução, mas ele fez uma forma poética, meio desvirtuada, de alguns trechos do Alcorão, né? Usou como tema Maomé e alguma coisa, então ficou bem complicado. Então, ficar pegando esse tipo de coisa não é legal, né? Ficar provocando, entrar quase numa batalha religiosa praticamente, né? Que os do Oriente Médio não fazem essa distinção entre o mundo secular e o mundo religioso. Para eles, uma coisa está interligada com a outra. Por isso que para o mundo ocidental, que é tudo cheio de compartimentos e gavetinhas, para nós não entendemos esse tipo de situação. Mas quando você vem de uma tradição oriental, seja do Médio Oriente ou do Extremo Oriente, né, nós temos uma tradição de que tudo está interligado, todas as ações estão interligadas. Tudo é motivo de louvar a Deus, ou a divindade, ou os antepassados, não sei, né, Alá e etc. Porque tudo faz parte de um universo integrado. O pensamento ocidental, que é essa coisa cheia de compartimentos. Minha vida profissional é uma coisa, minha vida emocional é outra, meu psicológico é outro. Se eu quiser viver uma vida tripla, nem dupla mais, né, tripla eu vivo. Faço um teatrinho por aí, eu vivo, porque é normal. Eu sou um homem casado, com uma esposa linda, maravilhosa, mas eu também gosto de beijar uns homens por aí escondido. O mundo ocidental é assim, por isso que é cheio de pecados e muita coisa errada mesmo, né? Porque as pessoas acham que tudo é compartimentos, não é bem por aí. Né? Tem o seu lado positivo? Tem, mas tem um lado que você desintegra a coisa, né? Então, o profissional não tem nada a ver com o fato de louvar a Deus, né? Então, e aí, como é que fica? Aí, né, parte para corrupção, para mentira. E para o mundo muçulmano, o que é certo, o que é errado. Só que aí eles morrem em nome de Alá, né? Então eu só estou dizendo isso. O Brumadinho vai ser pequeno perto do que pode acontecer para o Brasil. Não estou nem falando do mundo, estou falando do Brasil já. Vou ser bem franco, estou puxando a farinha para o nosso lado. Essas atitudes que o governo está tomando com relação ao governo externo é muito perigoso, porque infelizmente o nosso governo uma hora fala uma coisa, depois volta para trás. E infelizmente não tem palavra, né? E isso para o mundo, esse aí, que no caso Irã, Iraque, Síria, etc., para eles a palavra é palavra. Você falou, está falado, e nós vamos atacar, nós vamos morrer em nome de Alá, nós vamos pôr uns homem-bomba, e assim vai. Inclusive aqui na cidade, hoje, na verdade não é hoje, na quarta-feira, aconteceu umas coisas estranhas. O pessoal começou a abandonar mala e mochila por aí. E tiveram que chamar aqui, nós temos um grupo especializado da Polícia Militar para o pessoal do antibombas, ficaram todos em alerta, né? Graças a Deus aqui na minha cidade está bem organizado, mas e se for outro lugar? E se alguém larga uma mala bomba por aí? E se não é um cara com uma bomba, às vezes é uma mulher bomba, criança com bomba, explode no meio aí, e aí? Como é que vai ser? Aí vai lá o grupo terrorista X, reivindica lá esse ataque. Para eles é um orgulho, né? Deus me livre. Vamos rezar nessa intenção, caro irmão, cara irmã, porque a coisa tá feia, viu? Então eu só tô dando alerta, preparar o espírito nosso aí, porque tá difícil, gente. Tá bem complicado mesmo. E vou falar um negócio. Esse povo que gosta de uma guerra, me desculpa falar, essa política dos americanos, dos norte-americanos, é só para vender armas. Ou você acha que as pessoas fazem guerra só para... ele é meu inimigo. Não, eles querem ganhar dinheiro em cima da morte, a cabeça de criança, sabe? A morte de muita gente, assim, às custas, sabe? A custa de muito sangue.
Eles querem ganhar dinheiro. Não pense vocês que as coisas são assim isentas de lucro. Tem gente que lucra com a morte dos outros, com o sofrimento alheio, com a doença, com o câncer. Então a gente não pode perder essa batalha, a gente não pode entrar na depressão, a gente não pode terminar a nossa vida consumido pelo câncer, dando dinheiro para uma indústria farmacêutica que Deus me livre, que vive à base da morte alheia e da dor e sofrimento dos outros. Ah, você deve estar pensando assim, mas como é que você sabe disso? Não sei se o nome do filme é esse, mas é baseado num livro de um autor chamado Jean Le Carré. Não sei se é O Jardineiro Fiel. Era um filme aí da década dos anos 2000, final dos anos 90 para os anos 2000, a história de um casal, e a moça é uma ativista, uma jornalista, e o rapaz, ele é um cara meio envolvido com a política farmacêutica, e ele descobre que existe uma ala da indústria farmacêutica que lucra em cima do HIV na África. E ele descobre essa coisa maliciosa que acontece dentro da indústria farmacêutica e é morto quase, né? A namorada é morta. Estou dando spoiler, né? Mas se não me engano o nome do filme, do livro é O Jardineiro Fiel. Isso é só a ponta do iceberg. Mas se você tem um amigo médico, principalmente esses psiquiatras, cardiologistas, que são esses mais bambambam, principalmente da área da psiquiatria. Se você conhece alguém, médico, psiquiatra, pergunta se ele vai nessas feiras médicas que existem aí em São Paulo, às vezes acontece em Curitiba, Rio de Janeiro. Pergunta como é que é lá. Pergunta como é que funcionam as coisas. Fala assim, eu não sei, eu gostaria de saber. Você vai ver como é uma coisa horrível ver aquilo. São indústrias farmacêuticas que promovem assim, só falta dizer assim, use o meu produto. E se utiliza de atores globais, se utilizam de multimídia, sabe, coisas de última geração, fornece almoço de graça, fazem cursos ali de 20 minutos totalmente de graça, mas só para fazer o quê? Para dizer, compre o meu produto. Eu sei porque participei de editora médica também. E eu dei uma de penetra e entrei lá. Então a gente vê certas coisas assim que a gente precisa entender que no mundo, por mais que existam médicos e remédios, a gente tem que ver o lado sinistro que envolve isso também. Tem gente que ganha em cima da doença e do sofrimento alheio. Então não pense você que as armas vieram para trazer a paz, porque quem lucra com armas, lucra com morte. Morte de crianças, morte de famílias, de mulheres, estupro, etc, etc, etc. E isso desde a Segunda Guerra Mundial, na época do nazismo, né? Você quer ver um exemplo? Para não polemizar muito em cima de hoje em dia, vamos colocar na parte histórica, que isso é fato histórico mesmo. Existe uma publicação da Abril sobre equipamentos bélicos, né? Eu esqueci o nome da coleção, mas foi publicado assim, caças e aeronaves da Segunda Guerra Mundial. Porta-aviões, tanques, né? Da Segunda Guerra Mundial. Então era um livrinho com especificações técnicas mecânicas desses veículos, dessas aeronaves. Só o de caças é bem interessante observar, porque assim, por exemplo, no Japão, qual que era a indústria que fornecia motores para os caças zero? Era a empresa Mitsubishi. Se você fosse lá para a Inglaterra, que é o famoso caça Spitfire da Segunda Guerra Mundial, que foi um exemplo de aerodinâmica para combater os caça nazistas alemães, né, os Mark, o motor era Rolls-Royce. Na indústria alemã, Mercedes-Benz, os motores que estavam dentro dos caças. E fala lá quantos HP, diâmetro, velocidade, quantos fuzis, de repente, se era um caça com fuzis automáticos, no caso dos nazistas, né? E assim vai. Né? Dos americanos, não sei se é o Ford, mas os que eu falei agora é certeza porque eu já vi esse material. Era uma coleção em capa dura, você encontra agora em sebo, ou num saldão aí da Abril Cultural, né? Porque tem as especificações de motores, quem foram as indústrias que promoveram. Aí você ouve Mercedes-Benz, Rolls-Royce, imagina o Spitfire com motor Rolls-Royce, praticamente um carro, né, no ar,
Hoje em dia é impossível você pensar que um carrinho, parece quase um Fusca voando assim e com metralhadora automática, né? Mas era o que a tecnologia da época. E essas indústrias estão o quê? Alimentando os carrinhos. Ou então os agrotóxicos, que a primeira versão dos agrotóxicos foram usadas como bombas químicas no Vietnã, em escala 1000 vezes, né, de potência venenosa. E aí a gente usa agrotóxico na agricultura. Diz que faz bem, né? Faz bem nada. Polui o lençol freático, regiões dos Estados Unidos e aqui também várias regiões do sul do Brasil, que o lençol freático, lençóis de água, estão tudo contaminado pelo uso indiscriminado de agrotóxico. Famílias inteiras morrendo de câncer e se consumindo por doenças aí provocadas pelo agrotóxico. Sabe, a gente tem que começar a perguntar essas coisas, se vale a pena. E aí, às vezes, eu também me pergunto se não vale a pena também seguir algumas pessoas que querem fazer horta em casa, sabe? Comer mato, cultura indígena, do milho, milho colorido. Parece coisa de maluco, né? Parece coisa de hippie, mas é... Ou você acha que milho sempre foi amarelo? Nossa, tem milho de tudo que é cor. Do roxo, vermelho, branco, azul, chega a ser até preto, né? Mas é um milho que tem sabor, é um milho que não é transgênico, porque aí também a gente tem que perguntar o que vale a transgenia? Por que isso? Por que na mão de uma empresa? Certo? Pronto, falei. Né? Eu não estou gostando do rumo que as coisas estão tomando. Então, se a gente não pode lá bater papo, dar um tapinha na cara do Trump, então a gente tem que rezar e pedir que Deus dê um tapa no traseiro dessas pessoas. Porque só pela força da oração mesmo, nessa altura da vida, tem que se agarrar com Jesus. Porque eu não sei se eu vou estar viva, se você vai estar vivo, se nossos filhos vão estar vivos. Né? Então, infelizmente, são esses os pitacos, né? Minhas observações. Mas se você quiser, gosta de Segunda Guerra Mundial, vai lá ver os motores dos equipamentos de tanque, de guerra, torpedeiros, cruzadores, porta-aviões, caças e etc, etc, etc. Né? Quer saber mais sobre bomba atômica? Vai lá ver sobre a Operação Oppenheimer. Vai lá ver tudo isso. Operação Manhattan, depois vai ver lá o cientista Oppenheimer, de onde que ele veio, né? Provavelmente é um judeu fugido da Europa, foi para os Estados Unidos e todo o conhecimento dele serviu para isso. Uma bombinha para acabar com quase praticamente um continente inteiro, né? Uma ilha inteira, o Japão. A custa de quê? Para lucro de quem? Se valeu o lucro de uma pessoa, meu filho, nossas vidas não valem nada. Não vale mesmo. E aí as nossas almas têm que ir para algum lugar, né? Então a gente tem que garantir a vida eterna, sim. Nem que seja de uma forma egoísta, mas... Então vamos rezar e fazer intimidade com Jesus por conta disso. Mas vamos pôr a mão na cabeça. Vamos ver com quem que a gente está se apoiando exatamente. Quem que a gente mandou votar na última eleição. Eu tenho uma raiva. Desculpa, agora eu vou falar abertamente. Eu fiquei com raiva de certas pessoas aí, públicas. Vote em fulano. Aí, ó, se começar a ter ataque terrorista no Brasil, que tua responsabilidade, que você tem responsabilidade sobre isso aí, porque você colocou essa pessoa aí no governo. Eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou do bom senso, tá? Então que vocês botem as duas mãos na cabeça antes de começar a acreditar em coisa de zap, acreditar sobre outras coisinhas. Tá aí, ó. Tá? Eu vou começar a jogar na cara também. Para você que andou falando, vote nessa pessoa. Orei por essa pessoa. Uma pessoa que, religiosamente falando, não sabe se fica para cá, se fica para lá e conversa com todo mundo como se fosse Alexandre o Grande. Vai assumindo todos os títulos, né? Alexandre o Grande, na hora que estava conquistando, saiu da Macedônia, foi entrando para o Oriente, ele foi citando todos os títulos. Ah, Deus Mitra, Deus isso, casou com uma estrangeira, e foi. Pronto, aí, ó. Quis agradar todo mundo, no final desagradou principalmente o pessoal mais próximo dele. E aí não se sabe se foi morto pelos próprios coleguinhas, né? E aí tudo que ele conquistou foi para nas mãos desses generais, coleguinhas do Alexandre o Grande lá da Antiguidade Clássica, né? Antes da Antiguidade Clássica, mas que foi o grande conquistador da época.
Então são coisas que é importante você estar observando. O que o passado pode nos ensinar nesse presente e não repetir as coisas, porque a coisa parece que a gente está regredindo, a gente não está avançando como ser humano. Estamos perdendo toda a ética, né? Enfim, falei. Falei porque meu coração anda muito revoltado, muito mesmo. Muito. Bem, mas enfim, vamos entregar nosso coração revoltado. Se o seu não está revoltado, pelo menos fique preocupado, né? Não precisa entrar na ansiedade, mas fique um pouco preocupado e coloque isso em oração, porque essas coisas aí respingam na gente. Principalmente o povo brasileiro, né? Tão sofrido. Então que o Príncipe da Paz, Senhor Jesus Cristo, se manifeste de fato em nossas vidas, em nossos corações, em nossas orações, né? E que Nossa Senhora e São José nos leve diretamente a Ele. O Imaculado Coração de Maria, o Coração Casto de São José, nos leve ao Sagrado Coração de Jesus. Paz e bem a todos.